Se eu vendo algo em que o valor que eu gero é menor do que o preço que eu cobrei, eu tô ferrado porque eu não vendo mais pra aquela pessoa. Fala, senhoras e senhores, como é que estão vocês? Hoje, domingão, vem almoçar aqui na casa do Luizão. Eu pensei, por que não gravar perguntas e respostas aqui com o Luizão, em que eu fiz todas as perguntas. A gente pode até gravar outro com E não avisou. Não avisei. Mas a gente pode até gravar outro com perguntas feitas por vocês. Mas, dá pra fazer também. mas esse daqui... Tem que ter nome primeiro, a gente não sabe, ele quer fazer... Luiz, senta aí, vamos gravar. Tá bom, vai. Então assim, já perdoa de antemão que já não vai sair aquela maravilha, mas é aquele famoso ditado feito. É melhor que Famoso todas as ditado. vezes. Bora lá. Lembrando, o Luizão não sabe nenhuma pergunta que eu vou fazer aqui. Por favor. É preto. Eu não tô usando preto agora, mas eu uso quase que o tempo todo. Eu tenho, sei lá, 15 camisetas, 12 são pretas, o resto e quase todas lisas. Mas por quê? Emagrece? Não. Eu gostei de uma que eu comprei lá nos Estados Unidos, aí eu comprei várias e eu tendo a não ser muito bom de combinar as coisas. Então preto vai com qualquer coisa, eu gosto, então vai preto mesmo. Utilização de tempo. Dá menos trabalho. Alguns vão falar, tem a ver com o Mark lá e com a galera que só usa preto porque dá menos trabalho e tal. Não. É porque eu gosto de preto e vai ficar bom e tá lá no armário, põe, vestiu, já era. Não é porque só tem preto. Tem essa que é cinza. Tive muita roupa. Tanto que eu digo, quando eu jogava poker lá, onde eu mais gastava dinheiro era roupa. Eu ganhava e torrava em roupa, não tinha cabeça naquela época. E hoje eu tenho, sei lá, 3 calças, essas camisetas todas, mas tem várias camisetas que são pra treino também, então eu tenho que ter um pouco mais de roupa por conta do cross, mas eu tenho muito pouca roupa e é tudo meio padrão, então não tem muito segredo. E como eu trabalho bastante de casa, quando saio na roupa padrão, preto e tal, é tranquilo. Oi, gente, dicas de moda não é colisão. Preto, básico, segue o jogo. Sempre. É exatamente isso. Vamos lá, qual tipo... Como eu falei sobre produtividade e tudo mais, tu é um cara que consegue fazer muita coisa. Eu considero que tu é um cara que consegue fazer muita coisa. Tu faz crossfit, tu toca duas empresas, como é que é? Você tem 2 clientes a parte, além de tocar a AVL, que dá um puta trabalho. Porque a AVL, é que o pessoal acha que é tipo uma empresa só, mas na real são várias dentro, porque a gente tem... Cada produto é meio que uma pessoa. O APL lá, o Enes Palavras Nutritivas, é da Rô. Então é um produto dela, mas tem uma estrutura de página de captura, página de vendas, anúncios, é uma estrutura. Velho Labs é outro produto de todo mundo. O Dano é outro produto. Todos os menores que a gente está fazendo, é um produto. Então tem muita coisa aqui dentro, fora a parte burocrática lá, de colocar, de pagar imposto, de subir nota fiscal, de sincronizar isso, sincronizar aquilo, otimizar cada coisinha. Então só isso já é muita coisa, por ter já um tamanho maior. Mas de empresa mesmo que a gente está fazendo, que hoje eu tenho essa e o InstaConnect que já não vendo mais já faz um tempo. Tá indo, entendi. E meu, como é que tu consegue fazer tanta coisa? Tipo, querendo ou não, por estar dentro e ser do mesmo nicho, dentro do... É marketing. Velho Labs, é tudo marketing. É tudo marketing. Mas mesmo assim, é que nem você falou, cada estrutura é uma estrutura. Como você faz para organizar o seu tempo, ainda mais que você tem o tempo de ir para fazer as suas atividades pessoais, que é, por exemplo, cross, pegar e sair, como é que você organiza isso? Eu uso uma agenda, assim, meio que uma rotina. Então, eu tenho uma vantagem de que, como eu já trabalhei com produtividade, eu já sei mais ou menos, eu sempre metrifiquei muito bem o tempo que eu levava para fazer cada uma das coisas. E eu sou um cara muito rápido, então tudo que eu faço, que eu vou repetir, eu busco formar um processo, porque aí eu olho o processo, repito e eu não tenho que ficar pensando. Então eu acredito muito que o nosso cérebro não serve para armazenar informações, ele não é um HD de um computador, ele é um processador, então ele processa dados. Como que a gente faz melhor uso disso? Bom, terceirizando o HD. Como é que terceiriza o HD? Você tem um Drive, você tem um Evernote para notas, você tem um bloco de notas qualquer, você tem uma pasta onde você salva os seus vídeos, os seus áudios de lembrete. Então, tudo que eu preciso fazer, todas as minhas tarefas, eu tenho a ideia, eu já coloco no aplicativo que eu uso para tarefas. Eu tenho uma ideia de nota, eu anoto. Por quê? Eu sei que eu não vou lembrar. Então, as minhas tarefas estão todas lá bem colocadas e eu tenho um histórico passado que eu já sei que para criar uma página de vendas não leva tanto tempo, para gravar um vídeo eu levo tanto tempo, você viu hoje. Eu falei, bom, em 30 minutos a gente grava o vídeo. Tinha 8 vídeos de vendas, eu gravei quase 3 ou 4 takes e deu ali os 30 minutos que era o que eu sabia. Ah, mas Luiz, você tinha preparado, lido, decorado o roteiro? Não, só que com o tempo você vai pegando uma prática. Então, mas isso antes de você começar a fazer, demorava muito mais do que... Demorava mais, mas é porque eu errava mais, eu tinha... hoje você já tem hoje eu conheço melhor a minha audiência, então eu consigo falar as coisas, às vezes tá no script uma coisa e eu altero na hora ali, porque eu sinto que vai ser melhor. Então é com certeza prática, mas pra fazer tudo, é o que eu digo que é pra tudo na vida, né? Consistência.
fazer o que você não quer na hora que você não quer, mas que você precisa. Então, precisa ser feito. Eu dei até essa semana lá o exemplo da live. Cheguei do treino do cross, morto, podre, entregue a Deus. E tinha que fazer live. Entregue a Deus. Não, e tinha que fazer live. Aí eu falei, porra, eu não quero fazer live, mas tá todo mundo comprometido. Eu me comprometi, pelo menos esses 7 dias, a fazer sequencial. Já fiz 21, foi a maior loucura da minha vida lá no meio do ano. Então, é fazer o que você tem que fazer e não o que você tem vontade. Vocês que estão vendo esse vídeo depois, tá rolando na semana do dia 3 ao dia 10 de dezembro o desafio... 9 de dezembro. 9, perdão. Dia 3 ao dia 9 de dezembro, o desafio empreendedor digital. Explica um pouco do desafio, como é que tá, porque querendo ou não, pô, você tá com um coração. Tá foda, legal. O desafio empreendedor digital foi uma ideia que a gente teve de mostrar para as pessoas que o marketing está mudando e que poucas pessoas perceberam. E cada vez mais eu vejo gente fazendo outros treinamentos, aprendendo, tentando sozinho, fazendo coisas que funcionavam no passado, mas que hoje não tendem a funcionar tanto. Então, nesse modelo eu mostrei como que você cria um modelo lucrativo, como você pode começar a trabalhar e ganhar dinheiro sem precisar de uma faculdade, só com habilidades. A gente ensinou a fazer tráfego pago, criar design de anúncio, a fazer copy. Então, foi um movimento bem grande, a gente liberou aula extra da Velho LEDs, que não estava combinado. Então, é um negócio para que a gente comece a mudar a cabeça das pessoas e elas entendam que você depende única e exclusivamente de você. Falaram que precisa de faculdade, isso ou aquilo. Pode ser útil? Pode, mas não é mandatório, né? Não é isso que vai te fazer dinheiro. Até no vídeo de vendas eu gravei hoje, e é real. Todos os meus amigos da faculdade, que eu ainda tenho contato, né? Não são muitos que se formam juntos, ganham menos do que 7 mil por mês, de 3 a 7 é a média. E, porra, isso aí eu fiz em, 2 meses que eu comecei a trabalhar sozinho lá, assim que eu saí da faculdade. O pessoal que não sabe, você é formado em quê? Engenharia de produção. Mas quando foi que você teve, tipo, esse estalo e falou assim, quer saber, eu não vou ser engenheiro? Você se formou, você fez, são 4 anos, 5 anos? 5 anos. São 5 anos de faculdade pra chegar no final você falar, não vou ser engenheiro. Como é que foi esse estalo que você falou, porra, não farei isso? Por muito tempo eu achei que eu nunca tive influência tipo de empreendedor na família. Só que quando eu analisei, eu vi que, por exemplo, meu pai e minha mãe. Minha mãe é pedagoga, meu pai trabalhava, não fez faculdade, não fez escola, ele parou na 3ª série, mas ele trabalhava na Cosipa, que é uma empresa aqui de Santos. Santos não, de Cubatão. E aí, eu reparei que uma coisa eles faziam assim. Meu pai hoje, ele é aposentado, minha mãe também. Só que ambos trabalhando, minha mãe como professora e meu pai nessa área que não são salários absurdos, eles sempre juntaram dinheiro e compraram imóvel. Então eles conseguiram fazer renda passiva. É uma maneira de empreendedorismo. Não é mais tão vantajosa hoje, mas é uma maneira. E isso eles fizeram um pouco. Meu pai chegou a comprar apartamento de 10 mil que te vale 100, né? Na época valia muito, jogo, né? E veio do meu avô também, que meu avô fazia a mesma coisa. E aí meus tios, a irmã da minha mãe, também fazem a mesma coisa. Então eu tive essa influência. E eu tava lá na faculdade, só que era meio foda, porque eu jogava poker. E aí eu vi meus professores falando um monte de asneira lá, que eu achava um saco. Eu queria ir jogar porque eu ganhava dinheiro lá, ganhava mais do que eu sabia que eu ia ganhar como engenheiro. Eu ganhava de 5, 8 mil por semana jogando. Quanto você já ganhou, tipo, um mês, assim, fechado um mês de poker? Não, eu já ganhei 70 e tantos mil num torneio, mas num dia. Foi tipo, um dia não, 3 dias, né? Sim. Mas foram nesses 3 dias eu ganhei 70 e tantos, que foi de uma única vez. Mas a média era de 5 a 8 por semana. Então dava ali 20 e tantos, mas só que eu gastava muito, era um absurdo o que eu gastava. Fácil entrada, saída mais fácil ainda. Eu tava com 18, 19 anos, entrando em faculdade, acabei de pegar o carro e tal, tava emagrecendo, então rolou tudo isso. Mas aí nessa fase eu comecei, eu tô ganhando já esse valor, e aí eu via procurando estágio pra ganhar R$1.000. Eu falava, cara, o que eu pago de faculdade é mais do que esses 1.000. Não tem nem lógica eu aceitar isso. Mas beleza. E aí eu tive que fazer o estágio mandatório lá, fiz. E aí foi quando eu comecei, eu vim pra São Paulo e eu fui procurar emprego. Me ofereceram uma vaga na B2W, que é o marketplace da Submarine, de umas outras marcas assim, americanas. E o salário era super bom, era pra um recém-formado, acabou de sair da faculdade, acho que era 3.500, mais benefícios, e eles dão desconto e tal, de viagem e tal. Legal. Puta, eu cheguei lá, tinha aquele estádio pra jogar videogame no trabalho, eu falei, caralho, eu não tinha isso em Santos. Lá em Santos é uma província quase. E... Você de Santos? Não, eu sou de Santos, eu posso falar. E o Roberto também. Maravilhoso. Então, aí, beleza. Eu saí de lá, eu fui fazer as contas. Era 1 hora da minha casa que eu ia levar de trabalho, eu falei, já adiciona 2. 8 de trabalho, 10. Mais 1,5 lá de almoço, 11,5. Eu dividi pelo salário, aí quando eu fiz as contas, dava tipo R$10 por hora. E aí foi quando eu conversei com meu primo, Rafa, você conhece? Sentei e falei, Rafa, velho, não aceito isso, R$10 por hora não existe em lugar nenhum do mundo.
sei que eu sou recém-formado, mas porra, não. Uma comparação básica, comparação com outro país, assim, X, assim. Quanto é que o pessoal normalmente fora ganha? Lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos por hora, acho que o salário mínimo, se não me engano, tá em $10 por hora. Só que é aquilo, seria R$10, é a mesma coisa. Sim. Só que R$10 não compra nada e $10 compra bastante coisa. Né? Então é nessa proporção. O número é parecido, Poder de compra. Só que lá eu posso trabalhar 15 horas no dia se eu quiser. Aqui não. Né? Então você só depende do acordo com o contratado. Sim. E com o contratante. Então o que eu tava falando? Eu conversei com o Rafa, e aí o Rafa chegou pra mim e falou, olha, o que você sabe fazer? Ele fez essa pergunta. Eu falei, cara, eu sei jogar poker, só que eu não quero mais fazer isso. Sei falar inglês. Ele falou, dá aula de inglês. Eu falei, mas como? Ele falou, usa a internet. E aí eu fui lá no Facebook, no Google, comecei a pesquisar, criei uma página, e aí começou a Descomplicando Línguas. E aí foi quando eu falei, cara, eu não quero trabalhar pra ninguém. Porque logo que eu comecei a Descomplicando Línguas, a ideia era pegar alunos de inglês pra rua e vender os e-books, etc. Já tinha essa ideia lá. E aí, nessas de fazer, a Roberta encheu a agenda em 2, 3 semanas. Esse foi os primórdios, então, que você... Da VR. Porque logo depois disso, meus amigos, o Bruno, por exemplo, da loja de suplemento, pô, faz pra mim o que você sabe fazer. Aí veio, quem mais que foi que veio depois? Uma conhecida do Lucas, que foi meu primeiro sócio lá, que era designer, que veio que ela era coach, ela queria trabalhar com marketing digital, e era uma época em que qualquer merda que você fizesse online e patrocinasse dava dinheiro, né? Então a gente conseguiu crescer bastante logo nesse começo. E aí foi quando eu falei, cara, não dá. Eu não suportava a ideia de ter que escolher a hora, trabalhar pra alguém que determina a hora que eu vou trabalhar, a hora que eu vou sair de férias, o quanto eu ganho. Sempre preferi uma certa... O meu maior valor é liberdade. O exemplo que eu sempre dou. Eu quero poder acordar e falar, quero ir pra Paris, entrar no avião e ir. É esse exemplo que eu tenho. Pra também qualquer lugar que seja. Eu acho que você também tá vendo esse vídeo também quer. E olha assim, eu não posso, eu ainda não posso, não tem como eu falar que não. Eu posso ir pra Paris? Eu posso, tem dinheiro pra pagar. Mas aí meio que eu vou pra lá e volto pra cá e tenho que ficar trabalhando feito um retardado, seria imprudente. Então, mas eu já tenho a liberdade de, por exemplo, 4 meses atrás, a gente tava morando em Gainesville, na Flórida. 6 meses atrás a gente tava em Atlanta, nos Estados Unidos, na Georgia. Agora a gente vai ficar aqui em São Paulo, provavelmente fica até janeiro, volta pra Houston, no Texas. E aí ano que vem a gente tem aquela ideia de passar o tempo em Bali. Então, não é porque eu sou um nômade digital, é simplesmente porque eu posso viajar e trabalhar em qualquer lugar. E isso é bem bacana. Então, depois que você começa, é aquilo que o Einstein disse, mas não disse, né? Depois que você vê, não tem como desver. Depois que você viveu isso, você nunca volta, você não quer voltar pra empresa. Eu tive proposta já para ir para a empresa, para trabalhar como coordenando o setor de marketing, ia me pagar, a proposta era de 18 mil. Caraca. Eu nem falei, a Rô nem sabe dessa história, porque foi ano passado isso. Mas 18 mil. Eu falei, cara, eu não vou, porque eu tô vendendo minha alma por 18 mil. Você respondeu no seco. Sim. O cara falou 18 pau pra você trabalhar com coordenar o setor. Eu tô ganhando mais, porra. O cara chegou e falou, não sei. É porque aí que tá. Mas um é estabilidade. Mas que estabilidade? Do mesmo jeito que ele me contratou, ele fala, você foi mandado embora. Pronto. Que estabilidade que é essa? É do mesmo jeito que ele contrata, ele manda embora. Aí entra uma pergunta bacana que eu quero fazer, já pegando como gancho. O que é sucesso pra você, então? Cara, o sucesso como conceito, eu penso que é você atingir todo o potencial que você assume que pode ter. É definição. Então, por exemplo, se eu defino que o meu objetivo é mudar o sistema de ensino, é porque eu creio que eu tenho potencial para isso. Se eu não acreditasse, seria só um devaneio, uma loucura. Então, eu creio que eu tenho potencial para isso. Logo, se eu tenho potencial para isso, atingir o meu sucesso é atingir todo o meu potencial. Então, esse é o conceito que eu sigo. Então, o meu exemplo é exatamente esse. O meu objetivo, minha definição de sucesso hoje, é o momento em que eu tiver todos os meus valores alinhados com os meus negócios, eu dei um exemplo profissional, que tem esses objetivos que eu falei, alinhado com todo o restante. Então, é a hora que eu não acredito em equilíbrio das áreas, mas é a hora que em todas as áreas da minha vida, eu tô pleno e feliz com o que eu tenho. E não caçando e buscando algo que não existe. Então, para isso, eu preciso de um planejamento. Então, na minha concepção, por ser bastante analítico, pela faculdade que me fez ficar olhando para números 5 anos, eu penso que quando eu atinjo o meu planejamento dentro da data específica, porque eu tenho planejamento para a vida pessoal, para financeira, para relacionamentos, para tudo isso, quando eu atinjo esses objetivos, eu estou atingindo o sucesso. Você sente, você planeja cada parte, cada área da sua vida. Eu planejo o meu objetivo final, mas eu não foco nele. É aquilo que eu digo, eu não foco no resultado, eu foco no processo. Então, se por exemplo, até falei isso na live ontem, do princípio auto-anulativo do Viktor Frankl, da logoterapia. Se eu focasse em ser feliz, eu nunca vou ser feliz. Porque eu fico numa busca incessante pela felicidade. Entretanto, se eu entendo que para ser feliz eu tenho que ter bons relacionamentos, um dos processos que eu posso ter é cultivar bons relacionamentos.
Se eu quero, por exemplo, ter mais dinheiro, eu preciso ter algum planejamento para saber quanto entra, quanto sai, quanto eu tenho que juntar para atingir aquela meta. Então eu foco nos objetivos, nos processos do dia a dia. Meditar me faz ter mais saúde, mais gratidão. Praticar atividade física me faz ter mais saúde. Todas essas atividades são processos que me levam até o objetivo sem que eu tenha que pensar neles, e sim só no dia. Então é a coisa que a gente fala no CrossFit. Se você pensa que você tem que fazer 100 repetições, quando você chega nos 50, você fala, caralho, falta metade ainda, faltam 50. Agora, se você pensa que você tem que fazer uma repetição só por vez, você fala, eu tenho que só fazer mais uma, só mais uma, só mais uma. São 100 vezes, mas pro seu cérebro é só mais uma. Então, focar no dia é mais fácil do que focar no resultado. Caraca. É mais próximo, né? Então eu busco sempre focar nos processos que me fazem chegar nos meus resultados inevitavelmente. Gente... Improviso. Não, mas foi maravilhoso essa resposta. Foi do caralho. Só que eu tô com um negócio na cabeça, porque querendo ou não, você fez a faculdade e é um negócio assim, são 5 anos vendo o número, tendo que estagiar num negócio que você não gostou de estagiar. Foi. E tipo, mas isso era você que tava vivendo, mas qual foi a reação tipo, dos seus pais? Assim? Você falou, pai, mãe, não vou trabalhar como engenheiro, não vou seguir a carreira que eu estudei durante 5 anos. Porque, para eu pensar um pouco. Estudei 5 anos para fazer o negócio. De repente, não vou trabalhar mais com isso e vou trabalhar com a internet. Aí, sei lá, vou trabalhar com a internet. Como assim? Então, eu não foi Você não esperava essa pergunta também. Não, é porque eu nunca penso muito nisso. Porque assim, a minha mãe e meu pai sempre me apoiaram em tudo que tivesse a ver com o que eu quisesse fazer, eles iriam apoiar. Tanto que ao longo dos anos eu falei que eu queria ser diplomata, eu falei que eu queria fazer gastronomia, eu falei que eu queria fazer tudo. E nenhuma das vezes eles falaram, não vai. Minha mãe tinha um desejo claro que eu fizesse direito. Era óbvio porque ela não pôde fazer e ela queria ter feito. Mas ela nunca me forçou a nada. E na engenharia eu entrei simplesmente pelo fato de que, pô, o que você manda bem? Eu mandava bem meio com tudo, assim. Tipo, eu não tinha uma matéria que eu falava, caralho, eu sou uma merda. Não tem. Então, como eu ia bem meio que em tudo, eu escolhi engenharia porque estavam falando, olha, daqui 5 anos vai ter um monte de vaga pra engenheiro, vai faltar engenheiro. Porque tinha acabado de descobrir o negócio do pré-sal. Aí eu falei, precisa de gente daqui 5 anos, vai faltar gente, eu vou me formar, não vai faltar mais, tô lá, eu tenho emprego. E aí descobriram que não era, blá blá blá. E aí foi quando eu... da faculdade aí, cadê as vagas? Mas aí lá pro 3º ano da faculdade, né, eu já não queria mais, assim, eu tava pensando em mudar pra direito, eu tenho umas brisas, né, eu comecei a assistir, como que era o nome da série? Suits, a série. Suits, eu falei que era ser advogado, achando que era aquilo que rolava no Brasil. Eu sou um Harvey Specter, tá ligado, irmão? Aí eu falei pra minha mãe, se eu mudar pra direito, você vai ficar brava? Ela falou, não, claro que não, mas faltam 2 anos, eu acho que você pode terminar e fazer a outra, se você quiser, pra ela era uma opção. Mas não fazer faculdade nunca foi uma opção na minha cabeça, porque eu cresci com isso sendo dito. Então... E voltando, valia a pena? Valia. Quer dizer, até o momento, com a informação que eu tinha naquele momento, com tudo que eu sabia, valia. E aí quando eu falei pra minha mãe, foi assim, mãe, vou pra São Paulo primeiro. Beleza, vim pra São Paulo, até aí não tinha emprego ainda, tava procurando, eu fazia minhas coisas lá jogando poker, tinha meu dinheiro. Você veio pra cá pro cara... Pra procurar emprego, porque eu não queria ficar colocando... Porque quando você coloca endereço de Santos, já tem um certo preconceito. E pra trabalhar aqui, eles querem ver onde você tá, né? Então eu vim pra cá. Já falei, eu tinha vontade de morar em São Paulo. Aí eu falei, vou. Aí eu vim. E eu comecei a procurar emprego e tal, consegui ver os lugares. Só que a hora que eu fiz essas contas, eu fui conversar. Eu liguei pra minha mãe falou, vai conversar com o seu primo. Esqueci dessa parte. Ela que falou que eu falava com meu primo. Sim. E aí ele deu essa sugestão, e aí eu desci, conversei com ela, fui a Santos, né? Conversei com ela. E aí expliquei, olha, não acho que dá certo, acho que eu posso trabalhar nessa área. Ela falou, bom, não custa tentar, né? E aí eu comecei a fazer, então ela me apoiou. Só que eu digo assim, minha mãe entende de internet, eu não vou falar a idade da minha mãe, mas ela, porque acho que ela não vai gostar, mas meus pais, eles não são pais novos, tá? Então meu pai, ele tem mais de 75 anos, ele me teve com 50 anos, então ele não é uma pessoa que cresceu com a internet, embora hoje ele tenha lá o iPad, adora jogar o negócio e tal, ele não cresceu com a internet. E pra ele, meio que ele não entende muito bem o que eu faço. Hoje ele entende muito mais do que quando eu só prestava serviço. Porque quando eu prestava serviço, ele não via o que eu tava fazendo. Ele só via o resultado dos clientes, mas ele nem sabia que era eu. Hoje ele me vê falando, ele vê as coisas, então ele sabe. Mas nunca tive nenhuma resistência. Eles sempre me incentivaram a estudar tudo. Minha mãe, quando eu era pequeno, ela me deixava fazer tudo. Eu fui escoteiro, eu joguei basquete, eu fiz natação, eu fiz você foi escoteiro? Fui escoteiro. Meu Deus. Eu fiz tudo que dava pra fazer. Eu fiz karatê, judô, capoeira, tudo, fiz aula de canto, fiz aula de flauta doce, teclado, fiz aula de guitarra. Tudo que eu podia fazer, eu pedia pra minha mãe, ela me colocava. Então legal. Eu fiz tudo, eu aprendi muita coisa porque eles me incentivavam nisso. Eles nunca
Tá certo que ela queria, porque eu era muito imperativo, ela queria que eu saísse de casa, né? Mas aí, unia o útil com o Não agradável. sei se vocês perceberam, o Luizão é um pouco operativo. Mas inclusive eu queria minha água, eu trouxe ela pra cá, não trouxe, né? Não, Tá pega. tudo bem, depois eu pego. Beleza. Então foi isso, nunca tive nenhuma resistência com eles, foi super tranquilo, assim, então não tive problema e até hoje não tenho, assim, eles são super tranquilos com isso. Antes da próxima pergunta, Pode falar. Eu não sei, minha garganta dói, né? então, essa pode ser considerada então a decisão mais difícil que você fez carreira. Não. Da vida profissional, não é a... Não. Qual foi a mais difícil então? Porque querendo ou não, você tomar uma decisão de não ser engenheiro pra trabalhar com a internet é uma puta decisão. Não, mas não é uma Mas decisão. qual foi? É uma decisão, é uma escolha. eu vou é a trabalhar- opção A ou B, ou eu sou engenheiro. Não é um ou outro, eu faço. É um ou outro naquele momento, não quer dizer que é pra sempre. Sempre. Se eu quisesse voltar a ser engenheiro, eu daria um mês, pronto, eu podia. Tenho minha. Só não O paguei o diploma. CREA porque não tinha lógica nisso. Né? Mas eu tenho lá, então não deixei de ser. Mas de decisão mais difícil. Decisão mais difícil que você teve na sua vida profissional, que você falou, isso daqui mudou o jogo. Isso daqui foi uma decisão dificílima que eu tive que tomar. É meio que até um defeito junto. Eu gosto muito de controle, eu sou muito analítico. Então. Algumas pessoas vão dizer, é difícil mandar a gente embora. Eu não acho. Pra mim é fácil. Eu contrato devagar e mando embora rápido. É assim. Só que. Achei que você ia falar, tudo você tá demitido agora. Eu ia falar, caraca. Vai ser bom. Eu ia falar, caraca. Cancela o vídeo. Chamei aqui pra isso. Chamei aqui pra isso. Não, eu acho que foi a hora que eu falei, eu sempre gostei de fazer tudo sozinho, né? Então, eu aprendi todas as habilidades. Então, se o designer faltava, eu sabia fazer as coisas. Se o editor de vídeos faltava, eu sabia fazer. Se o cara que faz site faltava, eu sabia fazer. Se copy falta, eu sei fazer. Então, eu aprendi tudo e eu queria fazer tudo. Então, eu levei muito tempo para delegar. A primeira área que eu deleguei, porque eu entendi que não era pra mim, era design. Era sempre a primeira que eu delegava. Só que pra eu abrir mão de gestão do projeto, pra eu abrir mão de copy, puta, levou tempo. Pra eu abrir mão de tráfego, foi o que mais levou tempo. Porque eu entendo que tráfego é um dos corações. E até eu pegar o Matheus, a gente teve algumas experiências com outras pessoas que não deu muito bom. Então, a decisão foi a hora que eu falei assim, tá na hora de crescer e não pode ser só mais eu. E aí você tem que escolher quais são aquelas atividades que só você faz bem, mas que só você precisa fazer. Porque tem muita coisa que só eu faço bem do meu jeito. Só que vamos dizer que eu fosse de 0 a 10, eu faço 10. E não me achando, mas é só um exemplo, eu considero que eu faço 10. Uma pessoa que eu contrato, provavelmente ela não vai fazer 10. Não de cara. Mas que ela faça 8 e eu me desafogue, já vale a pena. Então, só que na hora que você contrata, você tem que entender que você tem que gerenciar essas pessoas e ensinar e treinar. Então, é um momento assim que crescer é a hora que você tem que mais pensar e analisar muitas coisas. Então, eu digo que a decisão mais difícil é a hora que eu falei, tá, chega, vamos trazer gente. E a gente chegou nesse tamanho que a gente tá agora, que tem eu, você, Roberta, Matheus, Maurício e Luiz. Luizinho. Então, estamos em 6 agora. Fora os freelas que a gente faz uma outra coisa ainda. Pegando Mas, edição de vídeo, limpinho. E muita gente vai falar, 6 pessoas é fácil. 6 é o limite pra eu coordenar, tá? Se eu for ter um 7º, não vou ser mais eu que vou gerenciar. Tem uma regra que usa-se nas startups que é das 2 pizzas. Se o seu time não consegue se alimentar com 2 pizzas, ele é grande demais. Então, o objetivo é que você forme batalhões, digamos. Você tem 12 colaboradores? Legal. Tem que ter 6 e 6. E aí você põe um como líder que você se comunica com 2 pessoas, e não com 12. É impossível você manter isso. Você tem que conhecer as pessoas, né? Então, essa hora de crescer foi a hora mais complexa. Não foi difícil a decisão, foi complexa, porque envolve muitas variáveis. Mas cresceu rápido também, né? Foi, essa é outra parada. Você saiu, o que foi um boom, assim, você falou, porra, tô trabalhando só eu e mais um, de repente, pô, tenho 6. Assim, de dezembro até fevereiro eu fiquei eu sozinho. Eu sozinho, digo, eu cuidando da Você Ligado como empresa de treinamentos, sozinho. E a empresa, a agência funcionando, mas eu não usava nada de recurso. Depois, em março, foi quando eu trouxe quem veio primeiro? Veio um designer. Aí depois, em julho, foi quando eu trouxe mais uma pessoa. E aí, logo depois do ano 2, já veio o resto. E eu não procurei. Assim, foi de estar fazendo meus conteúdos, conversando, veio bastante gente. Então foi
2 pessoas entraram ali em março, depois em julho entraram as outras 4. Eu entrei em março. Você entrou em março? Eu entrei em março. Você entrou foi em março você entrou sem ganhar nada. Sem nada. Quando que você saiu do CLT? CLT eu saí em agosto. Foi em agosto, então você ficou fevereiro, não, você entrou em abril então. De abril até junho você ficou sem nada, abril, maio, junho você ficou sem ganhar nada e aí quando você saiu foi em agosto e aí você já tava ganhando. Foi isso. Então foi nessa hora. Mas ainda não chegou, e eu não acho que precisa crescer muito mais, isso acho que é importante dizer para as pessoas, porque Verdade, essa era a próxima pergunta. É? Você acha que 6 é o limite? Você acha que essa pizza vai dividir? Ou... Eu acho que 6 é o limite para ser time interno. A gente vai ter mais filas. Porque eu creio que é mais fácil. Porque, por exemplo, faz mais sentido hoje. Eu tenho o Luiz, que é o nosso designer que faz lá a parte de vídeos e tal. Ele tá até fazendo isso hoje. Essa thumb aqui é o Luizinho que fez. É o Luizinho que fez. Então, pra mim faz mais sentido a gente delegar algumas coisas com o Luiz coordenando. Então, tipo, eu contrato um designer, freela, que o Luiz coordena porque ele já sabe fazer, do que eu contratar mais um freela, um designer que eu vou ter que trabalhar e tudo isso. Então, eu penso que faz mais sentido nesse momento pro que estamos fazendo. Claro que se eu ver que em algum momento a gente precisa de mais gente, mais braço interno, a gente vai ter que crescer. Mas, e aquele negócio, né? Quando você pega, é uma ramificação do que já tá dentro. Por exemplo, o Luizinho, ele é uma ramificação, ele é um braço do design. A ramificação, ele fala a linguagem do design. Então... E é legal assim que ele tem autoridade sobre o design. Sim. Eu não vou falar pra ele esse design não pode ser usado. Eu vou falar, olha, talvez por esta mensagem não seja legal. Mas o design quem define é ele. A Roberta define a copy. É claro que eu faço as revisões com ela, mas ela define. Então cada um tem autonomia pra isso. Total. Eu não controlo tudo. E também foi uma das coisas difíceis. No começo eu queria gerenciar tudo num a um ali, não dá. Então a gente pode considerar isso um defeito, delegar. Porque indo nessa linha de, eu tenho um defeito, difícil delegar, eu quero ter controle de tudo. Não é nem delegar. Eu acho que não é delegar. Como é que eu posso dizer? Não é um defeito esse. Eu quero um defeito. Porque tu organiza e Eu acho que às vezes eu sou muito impaciente. Esse é um defeito que eu sinto que pode atrapalhar muitas pessoas, que pode ser um ponto negativo para muita gente quando relaciona ou conversa comigo. Mas muita gente vai falar, paciente não é uma coisa ruim, né? Não sei, eu acho que ser paciente, que às vezes é um problema. Impaciente. Ser impaciente, vai faltar paciência. Ou ser explosivo demais. E eu acho que acho que esse é o principal, assim, porque a paciência tem a ver com eu saber que dá pra fazer mais rápido o que está sendo feito, só que eu não tá vendo tudo que a pessoa tá fazendo já. Então eu dou uma tarefa nova e eu não sei o que ela estava fazendo antes. Claro que com o sistema que a gente tem de gestão hoje isso é possível, mas era uma coisa muito grande. Então acho que eu diria paciência é uma coisa que eu poderia trabalhar mais ainda. E uma qualidade? Qualidade que você fala, porra, isso daqui seria a velocidade de execução? Eu sou bom em fazer bem rápido. Eu ensino para as pessoas que no começo você tem que fazer que nem o Olavo de Carvalho diz, que é rápido e mal feito. Mas para começar a MVP é rápido e mal feito, solta aí. Mas hoje, acho que por ter os processos, como eu falei, eu consigo fazer rápido e bem feito. Então, isso e é claro, mas quer dizer que então é um dom, Luiz? Não, gente, dom eu não creio. Você pode ter facilidade para alguma coisa, mas é habilidade, é treinável, é querer, é pegar a porra do que tem que ser feito e fazer. Tudo todo dia. Então uma hora você fica bom, inevitável. Então eu acho que é isso, assim, de dar prática, de assimilar muito rápido a coisa e executar e pegar a ideia e já querer colocar em prática. A gente lançou a imersão em um dia. Eu falei, acordei, vou fazer a imersão. A gente já tinha conversado sobre a possibilidade de fazer. Tem possibilidade. Mas eu falei, vou fazer. Acordei, falei, vou fazer, vim aqui, comecei a gravar os stories, criei um formulário, pum. Eu falei pra Roberta assim que eu acordei, depois de 2 horas eu tava aqui falando pra ela, liberei a imersão. Já vou alugar, já aluguei o espaço, já tá e foi isso. Então eu acho que a velocidade de execução é um ponto muito bom. Cara, como é que você vê quando você tá numa direção, por exemplo, você tá indo num objetivo que tem o tempo, que nem você faz com o processo, o seguinte, você tem que mudar, você tem que mudar isso rápido. Você tem facilidade em... Tem. Até demais. O Rafa, que você conhece, trabalhou bastante com a gente aqui, ele é consultor financeiro e ele trabalhou comigo uma época numa empresa e ele dizia, Luiz, você parece um boi louco. Porque assim, ele falou, você decide que você vai fazer uma coisa, você vai que nem louco, tá. Aí você fala, pra lá é melhor, vira e vai, Na mesma velocidade que você tá. Não tem tranco. Então assim, muita gente tenta recuperar as coisas, tenta arrumar. Fiz uma copy, ficou mais ou menos, vou arrumar. Não,
Se eu fiz uma copy e eu achei que ficou mais ou menos, eu jogo fora e faço outro. Então, eu tô fazendo alguma coisa aqui, tô no meio do lançamento, eu acho que tá dando errado, foda-se, eu vou fazer o que tem que fazer, ser feito pra dar certo. O que falta pra dar certo? E eu vou fazer com a mesma intensidade. Então eu não tenho problema em trocar, no meio de um lançamento a gente teve que trocar os anúncios todos. E aí perdeu uns dias, só que eu tive que ter uma ideia. A gente começou a captação agora no meio da Black Friday, o lead tava ridiculamente alto, eu tive que tomar uma decisão rápida. E não necessariamente rápida, né? Mas uma decisão levou 3 horas de pensando sobre o que fazer. E aí eu dei a decisão porque não tinha muito tempo hábil. Parando pra pensar 3 horas disso aqui, é um tempo, 3 horas de internet é outra velocidade. Não, eu fiquei 3 horas assim, fazendo outras coisas e pensando o que eu posso fazer pra otimizar esse custo por lead, porque tá 3 vezes o valor que eu queria pagar. Então foi e a gente tava investindo 15 mil. Né? Então eu tive que pensar muito rápido, porque de 15 mil para 7 dias é 2 mil por dia. Qualquer dia extra que eu deixo, qualquer hora extra, se é 2 mil por dia, vai ser quase 100 reais por hora. Cada hora ali é 100 reais. Parece pouco, mas já tinha rodado um dia a campanha pra gente saber esse custo. Um dia e meio, na verdade. 3 mil e tantos reais, pra poder descobrir que tava caro. Então a gente teve que tomar uma decisão muito rápida e aí eu acho que eu não tenho esse problema de mudar muito rápido. Até incomoda algumas pessoas que não conseguem às vezes acompanhar. Porque como eu não tenho a paciência, eu quero fazer, e eu sei que até eu parar pra explicar, vai mais tempo. Então eu só faço, depois eu explico, e a gente fica puto. Então tende a acontecer bastante isso, mas eu não tenho nenhum problema, eu troco, vou que vou. Ótimo. Agora uma pergunta mais profunda. Todo mundo, estrutura, montar, essa montagem, toda essa história. Por que tu tá fazendo isso? O que você faz, o que você faz? Porque de inspiração você fala, porra, velho, isso daqui eu faço porque X coisa, X motivo. Por que você fundou assim a VL e conecta todo mundo nesse? Tem um cara que eu gosto muito que é o Elon Musk, ele é o fundador da SpaceX, que vai mandar gente pra Marte, que tá fazendo agora tem a The Boring Company, que ele tá fazendo túneis, então, e ele tem também a Tesla, ele resolve vários problemas do mundo. Eu acho muito legal uma frase que ele diz que é commit and then figure it out, que é se compromete, depois descobre como. Então, na minha cabeça, o sistema de ensino está quebrado já faz tempo. Né? Não tem nenhum argumento válido para dizer que escolas ainda são boas do jeito que são, com as metodologias que são. Existem algumas metodologias diferentes, algumas escolas que trabalham diferentes, que fazem um bom trabalho. A Escola da Ponte é um bom modelo, que tem uma escola, eu esqueci o nome aqui de São Paulo, que tem o modelo da Escola da Ponte, né, uma metodologia. Tem algumas que estão variando, mas a criança cresce naquele modelo e não é regra, tá? Mas ela tem uma desvantagem competitiva contra o aluno que ficou no cursinho do objetivo, do COP, seja lá o que for, para passar no vestibular, que ainda é o que a maioria das pessoas pensa e tem de objetivo. Então eu vejo que não fazia sentido, eu queria mudar o sistema de ensino e sempre quis. E aí eu penso que, bom, para eu mudar o sistema de ensino, não adianta eu falar, olha, a faculdade não te ajuda de nada. Porque vão falar, quem é você para me falar isso? E como eu pensei então, bom, se as pessoas entram nas faculdades para que elas consigam um emprego, que é o sonho delas, e se eu mudar que o sonho delas não seja um emprego, aquele CLT, e seja ela fazer por ela mesma? E qual a maneira mais fácil de fazer isso que eu conheço e que eu posso ajudar muita gente? Através do marketing digital. É claro, foi o que eu fiz a minha vida toda. Cresci no meio da internet. Desde os 12 anos eu estava mexendo na internet o dia inteiro. Eu jogava jogos e competia e fazia tudo, estava em fóruns. Eu vi ontem que eu falei que eu fui palestrar, fazer uma apresentação no Encontro Mundial de Mágicos, foi em 2009 isso. Em 2009 eu estava num blog lendo sobre o Encontro Mundial de Mágicos, 2009 num blog. Então assim, e eu fui ler em Belo Horizonte, comprei pela internet, eu já estava comprando internet em 2009, né? Então, você já entendia o mundo ali? Já. Então eu enxergo que a hora que eu mostro para as pessoas que, olha, você pode fazer o que você acredita que a faculdade vai te dar, que é ter um emprego que te paga 5 mil, por exemplo, sem precisar da faculdade, eu cortei um grande caminho. Só que aí a hora que eu começo a mudar essas pessoas e elas têm resultado, o sistema de ensino fica incomodado. Porque menos gente entra na faculdade. Tende a mudar. E ele já tá querendo mudar. Só que o problema é que eles não têm noção do que fazer. Eles não têm ideia. Eles estão fazendo ensino modular, estão falando, vamos copiar os Estados Unidos. Eles não entenderam ainda que não se trata mais de informação. Que informação já existe em todos os campos. E sim sobre aplicabilidade. Um exemplo que está fazendo muito bem feito isso aqui no Brasil é a PUC do Rio Grande do Sul. Eles estão fazendo MBAs em que eles pegam pessoas do mercado, que estão atuantes no mercado, e não professores acadêmicos dinossauros com teia de aranha, e pegam essas pessoas e dão aulas, cada um dá uma aula de um dia. Então é como se fosse um MBA de vários professores que são os melhores do mercado.
E esse modelo é do caralho, que é muito do que também tem nos Estados Unidos, não é uma faculdade, claro, não é um curso, mas tem o modelo da Masterclass. Eles pegam pegam Stephen Hawking, um grande escritor, e fazem um curso dele ensinando como é o processo dele de escrita. Então, é esse tipo de coisa, porque as habilidades passam a ser mais vantajosas e valiosas nesse mercado. Então, eu enxergo que como eu estou mudando o objetivo final das pessoas, que é ter um trabalho que pague bem, a faculdade não é mais o meio que elas enxergam. E o marketing é um dos meios. Você não precisa fazer marketing digital, você pode comprar doce e vender na rua. Você pode abrir uma loja de roupa com 0 de investimento. Existem diversas possibilidades, só precisa entender que, para você ter um negócio lucrativo, basta que você compre algo por 1 e venda por 2. Só. Ou mais de 2, claro, quanto mais melhor. Mas é só isso, é simples assim. E não precisa de carteira assinada, não precisa de nada disso. Ah, mas eu vou ter que ter dor de cabeça de cuidar das pessoas? Não, e tá tudo bem se você quiser trabalhar para alguém. Não tem nada de errado. Mas se você tá acreditando que o único jeito de ganhar dinheiro de verdade é trabalhando no CLT, isto é uma mentira. E se você estiver disposto a sair um pouquinho da sua zona de conforto, porque empreender não é fácil, longe disso, é bem gostoso assim, o resultado. É prazeroso se você aproveita a jornada. Então, acho que por esse motivo, assim, de mudar o sistema de ensino através de todo o restante, assim, porque eu sofri muito nesse sistema de ensino. Era chato pra caralho pra mim. Eu ia bem porque eu sabia ler e decorar. Isso também, pra mim não tinha sentido. Minha mãe era pedagoga, ela não tomava matéria. Facilitava muito. Só que era um saco, porque eu falava assim, por que eu tô decorando que os ameríndios, nem sei se existe essas coisas, acho que tem, que os ameríndios invadiram Constantinopla Pra quê? Pesquisa no Google, Constantinopla, vai ter historinha inteira. Exato. Na faculdade, você tem que aprender a fazer integral na mão. Que engenheiro do universo não usa uma HP 50G pra fazer a Você que ele fala? Não, peraí, ó. Agora eu vou calcular a estrutura aqui, ó, na mão. Não existe. Pra quê? Ah, mas tem que aprender pra saber fazer. Pra que eu vou aprender uma coisa que a máquina já faz bem pra um caralho, que eu nunca vou fazer melhor do que ela? Ah, Luiz, mas você tem que saber a teoria. Tá bem, me ensina a teoria, mas me deixa usar a calculadora na prova. Eu vou usar no trabalho, por que lá não posso? Eu tenho que me fuder pra aprender? Que porra, voltamos a uns anos atrás, estamos preparando pra uma indústria? Não. Né? Então eu acho que é por isso, assim. Não foi combinado uma resposta dessa, meu Deus. Mas então, cara, uma pergunta, então assim, montando todos, a gente sabe qual é o teu objetivo. Sim. Eu sei porque eu tô dentro da VM, mas o pessoal agora você também sabe. Pra quem tá começando tipo do zero, estou começando do zero, tenho minha habilidade X, e como é que eu começo? Esse é o primeiro passo, que você falava, pô, começa por isso. Cara, você tem que primeiro definir muito bem o que você faz, porque muita gente fala, sou o coach, e aí acha que é coach de tudo. Ah, você tem um problema, eu te ajudo. Não existe isso. Cada vez mais a gente tem especialistas nas áreas. Então, a primeira coisa é definir muito bem o que você faz, não necessariamente de serviço. Ah, você quer vender roupa? Não vai abrir uma loja com 15 mil camisetas. Começa com 2 modelos e vende, vê a demanda. Ah, legal. Puta, eu fiz uma vermelha e uma verde. Só a vermelha vendeu. Você vai fazer verde de novo? Não. Então você vai aprendendo aos pouquinhos. Então tem que definir uma coisa muito bem e explorar o seu nicho de mercado através de um problema, que é o que eu explico do PMS. Qual que é o problema que você resolve? Um problema. E ali você vai conseguir se tornar uma autoridade. E segundo, é sair para vender. E acho que antes de sair para vender, comece pela tua família e pelos teus amigos. No mundo das startups, né, o primeiro round de investimento é o Friends and Family, que é amigos e família. Não é à toa. São as pessoas que já confiam em você. É quem tem mais chances de comprar de você. Então, faz muito sentido que você comece por eles. Então, definir o que você vai fazer, tua oferta, converse com a tua família, converse com os teus amigos. Esse almoço estava pesado. Converse com os seus amigos e com isso você vai conseguir ter uma oferta muito mais assertiva e mais chances de vender, né? Porque tem o exemplo do Gabriel, por exemplo, que fez lá os sites. Um dos sites que ele vendeu em 12 horas. O Gabriel o Gabi. Isso, ele aprendeu a fazer sites no Vero Labs. A gente liberou a aula 9 horas da noite. No outro dia, 8 horas da manhã, ele estava me mandando mensagem. Luiz, fechei já 3 clientes. Um dos clientes, era da família. Eu acho que foi 3 mil no final que ele cobrou. Ele não explicou direito, mas é mais de 1.500. Mais de 1.500, certeza. Cara. Não, e agora já fechou mais clientes. Ele já entrou na mentoria. O exemplo é que, assim, ninguém se não tivesse dado o resultado do primeiro, ele não ia pro próximo. Sem dúvida. Né? Então, ele já tá com a gente na mentoria e já tá muito mais... Acho que ele tá ganhando 4 mil por mês agora já. Teve um mês só de mentoria. O negócio que eu aprendi contigo, isso falando, eu jogando a bola pra mim, né? Porque um negócio que você falou assim, ficou ecoando na minha cabeça pra caralho, assim.
Nossa, palavra muito... Tá de boa, né? Ah, não é? Tá de boa. Foda-se. A gente não monetiza o YouTube, então. Ótimo. Porque você falou assim, eu nunca vou querer o dinheiro de alguém se eu não gerar um resultado que valha o mesmo. Exato. Eu não tô aqui pra pegar dinheiro de ninguém sem entregar resultado. Sim. Então assim, o Velho Labs tem um fundamento de entregar resultado pra pessoa multiplicar X vezes, N vezes possíveis o valor do investimento. Então é uma comunidade, não necessariamente só pra quem quer investir pouco. Tem muita gente que entra no Velho Labs pra achar outras pessoas que querem pra trabalhar pra elas. Elas entram pra ter outras pessoas que estão no mesmo mercado, que são empreendedores digitais, que querem conversar e se manter atualizados, porque eu tô fazendo post lá o tempo todo, tirando dúvida, você, todo mundo é velho. Então se torna um ambiente seguro pra todo mundo estar junto. E assim, eu realmente acredito nisso, que se eu vendo algo em que o valor que eu gero é menor do que o preço que eu cobrei, eu tô ferrado porque eu não vendo mais pra aquela pessoa. Então o meu objetivo é sempre, custou R$1.000, eu quero que ela saia sabendo ganhar 3. Porque é natural que se ela ganhe 3, ela vai ficar contente pra cacete. E ela vai compartilhar com os amigos dela, vai compartilhar com as pessoas, porque a gente tem o conceito de transbordar. Ela tá esperando aqui. Até aqui ela ia ficar, nossa, legal, fiz um treinamento bacana. Passou daqui, ela fala, caraca, você tem que ver esse treinamento, eu tô ganhando dinheiro, vai lá. Ela vira o propagador da marca, né? E isso mostra pra gente, tem um conceito que é o Net Promoting Score. É o NPS. É uma métrica que mostra o quão suscetível, ou quão... Vou falar suscetível porque eu não vou saber outra palavra agora. Quão predispostas ou quão dispostas estão essas pessoas... Sensível. Não, quão dispostas estão essas pessoas a divulgarem o teu negócio, a promoverem o teu negócio, seus clientes, né? E o mínimo que a gente aceita é 8. 8 é ok. 8 é o cara que, assim, de boas. É a média. 8 é a média. 9 e 10 que é bom. 8 é a média. 8 é a média. E, assim, dos números que a gente tem do Dano e do Velho Labs, que eu fiz recentemente as pesquisas, eu não lembro dos números exatos, mas eu vou dizer que é o seguinte, 10% tá no 8, 10% tá em menos de 8, e é natural, e não tem nenhum que passa de menos de 6, e 50% tá no 10, e os outros 30%, 50, 30, 10, 10, isso aí. Tá no... Eu tô falando esses números, mas é arredondado, Sim. tá no 9. Então a gente tem 80% de pessoas que promovem o nosso negócio. E elas não promovem porque nós pedimos ou porque estamos pagando, a gente nem tem afiliado. Então, é simplesmente pelo fato de que a gente agrega valor. Eu fiquei 24 lives sem vender o Velho Labs. Eu dei 24 aulas, uma aula por semana, de 1 hora no mínimo, gratuitamente no YouTube. Por 24 semanas vai dar 4, 8, 12, 3 meses, 6 meses. Eu fiquei 6 meses fazendo live toda segunda-feira de pelo menos 1 hora, fora as lives de perguntas e respostas no Instagram, de quarta e sexta, pra começar a cobrar pelo Velho Labs. E agora a gente já passou acho que de 50 aulas lá dentro. Todas com caderno de atividades e tudo mais. Então, o meu objetivo é gerar resultado. Tanto que o Dano tem esse conceito também, né? A gente dá tudo pra poder fazer isso, a mentoria também, então... e já tem gente querendo renovar a mentoria. Então é uma coisa bem bacana, assim, e eu realmente creio nisso, que se você vende algo que você está enganando alguém, você engana uma vez só. É como a gente fala de copy. Copy faz a pessoa comprar? Pode fazer ela comprar? Pode. Mas faz uma vez. Só. Nunca mais compra. Cara, mano, tá ficando muito da hora, tá ficando muito longo, né? Tá muito longo, mas tá, tipo, muito rico o conteúdo. Assim. A gente pode pensar em fazer mais. A gente vai fazer. Mas eu não sei se presencial, porque depois vai para os Estados Unidos, mas eu acho que até mesmo se a gente fizer pela internet... Dá pra fazer, a gente no Zoom, faz um jeitinho vira da até hora. um podcast legal. Não, vai virar um podcast. Também, dá pra virar. Última pergunta, e assim, pra encerrar, mas é uma pergunta profunda também. Se você pudesse mandar um recado pra você mesmo, 10 anos no passado, se você pudesse mandar qualquer coisa, uma mensagem que você fala, porra, eu precisava ouvir isso 10 anos atrás, qual mensagem você mandaria pra você mesmo? 10 anos até arrepiou. Porque assim, eu penso que em questão de meu desenvolvimento, meio que nada eu mudaria. Assim, então eu ia falar, cara, segue isso aí que você tá fazendo, faz mais que vai dar bom. Seria isso, mas eu tive muito problema com autoestima e com depressão, essas coisas, mas tudo voltado pela autoestima, porque eu tinha 105 quilos, eu era obeso, né, até os meus 17 anos, ali no primeiro ano de faculdade. Hoje ele é gostoso pra cacete. Então, eu acho que assim, o que eu poderia ter dito assim tipo, não importa o que estão falando. Ou eu diria a frase que eu não tinha conhecimento na época. O que os outros dizem de você diz mais a respeito deles do que de você. As pessoas tendem a falar de você as coisas que incomodam nelas mesmas. Então quando me falavam,
qual é a coisa que mais me falaram a vida toda? CDF, nerd. Por quê? Porque elas não eram, e elas queriam ser. Só que o fato de eu ser as incomodava loucamente. Porque eu tenho até um grande amigo meu que ele deu um exemplo claro. Não é que o Luiz era nerd, CDF, nada disso, ele não era mega inteligente. Eu me considero uma pessoa inteligente, legal, só que o ponto é, ele é esperto. Foi isso que o meu amigo disse. E é o que fez o intercâmbio comigo. Eu achei muito boa a definição dele, por quê? Eu realmente era esperto. Eu não estudava loucamente para a prova. Eu estudava os pontos que eu sabia que eram necessários e que eu entendi o princípio que eu conseguia aplicar em tudo. E eu não ficava estudando horas, eu estudava o mínimo necessário porque eu entendi que para mim funcionava bem daquele jeito. E então, as pessoas falavam tanto isso, até mesmo quando eu era mais novo, só que elas não viam que eu só ia bem nas provas lá da 7ª série, porque minha mãe ficava tomando a matéria de mim por 3 horas. Tomar a matéria, ela fala, lê, decora, e ela te faz uma pergunta. Quem fez não sei o que lá na história? E se eu não souber falar a frase por palavra, ela não me deixava sair pra ela fazer mais nada. Meu castigo, você tá de castigo, era ler. Enquanto eles estavam do meu lado, era assim, eles estavam na sala de TV, assistindo TV, meu castigo era, você não pode assistir TV nem jogar videogame, você tem que ficar na sala do lado, ouvindo eles e lendo. Caraca. Era esse o meu desafio. Então não é que eu era nerd, castigo, né? eu tinha que fazer isso. Então assim, eu acho que eu diria que essa frase, né? Entenda que o que as pessoas dizem a respeito de você diz mais a respeito delas do que de você mesmo. Então, porque isso me afetou bastante naquela época. E eu levei algum tempo pra sair, tanto que eu digo, né, que até os 18 anos eu era super tímido, eu não conversava com mulheres, eu tinha certa dificuldade, por isso que eu era muito bom em jogos de computador, esse tipo de coisa, porque eu sofria bullying na escola, as pessoas ficavam lá zoando o tempo todo, e isso me incomodava porque eu não sabia me defender. Mas até que com 18 anos, por isso que eu disse que foi a hora que eu comecei a emagrecer, comecei a ganhar dinheiro jogando poker, comecei a ir pra balada, peguei o carro, então foi a hora que tudo mudou. E aí era óbvio que eu não ia segurar dinheiro porque eu tava vivendo uma outra coisa. Só que foi o extremo. Eu tava no extremo de autoestima baixa, eu fui pro ego à altura, e aí o que acontece é que a cabeça entra em parafuso. E foi logo na sequência que veio a depressão. Então, foi daí que eu comecei a falar, cara, o equilíbrio é o que importa. Então eu diria isso. Não se importe com o que estão dizendo, vão dizer. Tem a outra música que seria bom também. Deixa que diga, que pense, que fale, deixa isso pra lá. Vou colocar agora, enquanto eu tô falando aqui, vai estar tocando essa música aqui, não sei quem vai editar, mas vai ser... Então eu penso que seria essa frase de não se importe, assim. Seria boa. Foi um baita papo. É a primeira vez que a gente tá fazendo isso daqui. Todas as perguntas, boa parte foi... Eu pensei em falar, o resto só foi. Então, basicamente umas 5 só escritas. Tinha 5 perguntas, foram 16, então tá tudo certo. E aí a gente pode fazer alguns, acho que é legal as pessoas falarem depois, se eles falarem aqui nos comentários. Eu quero saber se eles gostaram desse daqui. Primeiro se gostaram, e segundo, quais estilos eles mais querem. Tipo, pergunta, às vezes a gente pode fazer sobre um tema só sobre e-mail marketing, só sobre tráfego, só sobre empreendedorismo. Gostei. E vai ter o Se Eu Fosse também. Aí a gente vai começar a fazer YouTube de janeiro, vai mais forte. Então a gente pode ter os quadros e eles podem ser um desses. Pensando, a gente pode ter ideia. Se vocês tiverem sugestões, às vezes de fazer com algum deles, manda aqui, né? Fechou, Luizão. Valeu do caralho bater esse papo contigo. Valeu, galera. Gente, esse daqui foi um quadro. Que a gente não tem nome, a gente ainda aceitamos não tem nome. sugestões. Aceitamos sugestões, deixa nos comentários. E tamo junto, falou. Valeu, tchau.